repita comigo aí na sua casa e diga: eu sou capacitado. Diga: eu tenho capacidade de suportar e superar as adversidades da vida. Se você puder dizer isso, diga isso para sua alma escutar: eu tenho capacidade de suportar e superar as adversidades da vida. Verdade, como foi falado, já que a gente está vivendo um momento diferente. A gente está vivendo um momento atípico, um momento que será contado pelos nossos filhos e pelos nossos netos. Deus está fazendo algo novo, algo diferente. Deus está fazendo algo glorioso e é agora, como nesse primeiro louvor que foi cantado, a música da igreja tem parado, mas acontece que nós não paramos porque somos a canção, somos a igreja, somos o mecanismo adequado para a adoração, para o louvor, para o culto de Deus aqui nessa terra. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Juízes, no capítulo 7, para o louvor e para a glória do Senhor. Juízes capítulo 7. Oh Deus bendito, Deus santo, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Ele vem saltando pelos montes, Ele vem para te dar vitória, para te perdoar, para te abençoar. Ele vem saltando pelos montes para envergonhar o inimigo, para envergonhar o inimigo. Ele vem, nossa, que canção linda, que canção linda. Ele vem saltando pelos montes, Ele vem saltando pelos montes. Você crê? Escuta o que Juízes 7 diz. Você lembra que ontem nós falamos acerca do medo que Israel estava vivendo? Israel pecou, Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. E então o Senhor permitiu que os midianitas chegassem em Israel, tomassem o seu plantio. Quando Israel plantava, quando Israel preparava tudo, os midianitas vinham e atacavam eles. E nós fomos alertados acerca de não fazer o que é mal aos olhos de Deus. Precisamos estar atentos para agradarmos ao nosso Deus. E nós vimos também a importância de perseverar, porque a perseverança acrescenta valor à nossa vida. Enquanto nós perseveramos, enquanto nós lutamos, enquanto nós não desistimos, o céu se move em nosso favor. Enquanto não desistimos, o céu se move em nosso favor. Tem alguém falando da imagem? O que é que tem a imagem? Eu disse o pessoal vai desligar e ligar de novo no Instagram, porque está dando problema com a imagem. Pessoal, eu tava pegando gás agora. Não sai daí não, no pessoal do Instagram. Eu vou desligar. Eu vou desligar e vou voltar. Volta junto comigo. Oh Deus bendito e santo. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Tá direitinho a imagem de vocês? Me diga como é que tá a imagem aí, em nome do Senhor Jesus. Tá boa a imagem? Jéssica Cavalcante, seja bem-vinda, creia mesmo. Como é que tá a imagem? A imagem tá boa, graças a Deus. Então, todo demônio, toda amarração contra esta live nesta noite caia por terra. Porque eu tenho pessoas que estão acompanhando, que estão intercedendo e que estão precisando ouvir uma palavra de Deus. Eu já te disse, Satanás, Deus sabe do que eu estou dizendo. Ele é minha testemunha. Eu não estou aqui atrás de promoção, mas eu estou aqui expondo a glória do meu Deus. Eu estou aqui declarando a glória do meu Deus. Então toda amarra contra esta live, toda e qualquer investida do inimigo contra esse momento, caia por terra agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Nós clamamos a um Deus que pode tudo, a um Deus que entende de evolução, a um Deus que entende de ciência, a um Deus que entende de todo e qualquer mecanismo. Seja repreendido
ó inimigo das nossas almas. Deixa eu te falar. Nós falamos que é importante perseverar. A Bíblia fala que num tempo de dificuldade, num tempo onde as pessoas, Juízes 6, tinham cavado covas e buracos para entrarem e se esconderem. Um tempo de dificuldade onde as pessoas trabalhavam e o fruto do seu trabalho era assaltado, era tomado. Um tempo de medo, um tempo de pânico, um tempo não muito diferente desse que nós estamos vivendo hoje. Aonde os pais estavam preocupados com o alimento dos seus filhos, aonde os líderes estavam preocupados com a economia, aonde não se tinha um movimento que gerasse alegria, não tinha como eles estarem alegres. Você há de convir que quando a ameaça é com o nosso feijão, com o nosso arroz, com a nossa saúde, o negócio fica mais sério, a gente perde algumas coisas físicas, mas quando entra nesse lado que vai mexer com os nossos filhos, vai mexer com a nossa estrutura de pai, de mãe, o negócio fica difícil, é preocupante. E esse povo de Juízes 6, para entrarmos em Juízes 7, eles estavam vivendo isso. Eles estavam vivendo essa preocupação. Eles estavam vivendo esse período de insegurança, de instabilidade. E a escritura diz que eles clamaram, verso 6 de Juízes 6, verso 7 eles clamaram, no verso 10 de Juízes 6 a Bíblia diz que Deus responde. Pega essa palavra aí em nome de Jesus. Deus está respondendo o teu clamor. Deus está respondendo o teu clamor. Ainda que o príncipe da Pérsia se ponha no meio da resposta de Deus para a tua vida, como ele fez quando Daniel orou, ele se colocou entre Deus, entre o trono e a resposta, atrapalhando a resposta de Deus para Daniel. A Bíblia diz que vem o anjo Gabriel. Gabriel está resistindo, o príncipe da Pérsia resiste ele, e ele simplesmente recebe um apoio do arcanjo, ele recebe o apoio de Miguel. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus ouviu o teu clamor, tem resposta para o teu clamor, tem resposta para a tua oração. Verso 6 de Juízes 6, o povo clamou. Verso 7 de Juízes 6, o povo clamou. E no verso 10, Deus chegou com a resposta. Tá sem áudio? Que foi isso, meu Jesus? Para alguns tem áudio, outros não. Então deixa assim mesmo. Tem que ver sua internet, porque para alguns está tendo áudio, para outros não. E se eu ficar parando, eu perco a inspiração. Deixa eu te dizer, persiste aí, faz uma oração. Coloca a mão sobre esse telefone em nome do Senhor Jesus e a barreira vai cair por terra. Ora mandacandalabassai, devasso de candalamanai. Verso 6 de Juízes, o povo clamou. Verso 7 de Juízes 6, o povo clamou. Verso 10, Deus responde. No verso 10, o Senhor responde e manda o profeta. O profeta chega para o povo e diz: olha, eu livrei o povo do Egito. Vocês bem que não era para vocês estarem passando por isso, porque eu alertei antes que acontecesse. Antes que os midianitas chegassem, eu alertei vocês. Mas não tem problema não. Deus estava dizendo: eu sou misericordioso, eu sou bondoso, eu vou ajudar vocês. Relembre comigo que o anjo do Senhor, o próprio Jesus Cristo, vai ter um encontro com Gideão. Gideão está malhando o trigo no lagar. Gideão está fazendo a coisa certa num lugar inadequado, inapropriado. Gideão está fazendo a coisa certa, estava perseverando sob o seu plantio. Ele estava cuidando do trigo, ele não tinha abandonado o trigo, ele não tinha guardado o trigo no buraco, ele não tinha escondido o trigo numa cova e nem estava escondido numa cova, ele estava perseverando. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Deus olha para a tua perseverança, Deus se agrada da tua perseverança. Deus gosta quando vê alguém valente, alguém corajoso, alguém que não desiste por mais que a circunstância seja difícil, seja inadequada, seja inapropriada. Se você persevera, você alcança o favor do Senhor. A escritura diz que o anjo do Senhor, o próprio Jesus, irmã Neide, irmã Márcia, irmão Mário,
O próprio Jesus, Carol, ele vem se encontrar com Gideão debaixo do carvalho. E quando ele chega até Gideão, o que ele diz para Gideão é: Gideão, varão valoroso. O que foi que eu disse para você ontem? A sua perseverança acrescenta valor à sua vida. Escreva isso aí, repita isso: a minha perseverança acrescenta valor à minha vida. A sua perseverança acrescenta valor à sua vida espiritual. A sua perseverança acrescenta valor à sua vida. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Gideão não entende nada, porque Gideão está num momento de conflito. Gideão não entende, assim como você também não está entendendo muita coisa. É natural a gente perder um pouco da noção do que está acontecendo. Agora, uma coisa a gente precisa se lembrar: Deus tem um plano infalível para a sua igreja. Deus tem um plano que não vai ser frustrado por Satanás, por ganância de homem. O plano de Deus não será frustrado nem pelo diabo, nem por principado, nem por potestade. O plano de Deus não será frustrado pela ganância de homens, pela maldade de homens. O plano de Deus não será frustrado, ainda que um mundo inteiro, ainda que países se juntem, unam suas forças para tentar atrapalhar. O plano de Deus com relação à minha e à tua vida não será frustrado. Jeremias diz assim a palavra do Senhor: eu é que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vocês. Eu tenho um plano de dar paz a vocês. Aleluia. Eu tenho um plano de dar um futuro para vocês. Qual é o futuro que você deseja? Eu tenho um plano de dar para vocês um futuro e uma esperança e um futuro. Agora eu te pergunto nessa noite, em nome de Jesus, o que é que você está vendo no seu amanhã? Derrota? Morte, tristeza? Muda o foco. Deleta esses pensamentos, não servem. Dá um defull. Dá um delete aí em nome de Jesus. O que é que você está vendo? Pessimismo. Mas a coisa só vai piorar. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 10: diga ao meu povo que tudo lhes irá bem. Tudo vai ficar bem. Lembra da canção Tudo Vai Melhorar? Lá ela diz: tudo vai ficar bem. Deus manda dizer para o seu povo: olha, diga ao meu povo que tudo lhes irá bem. Por quê? Porque eles vão comer das ações, do fruto das suas ações. Que é que você tem lançado no reino do Espírito, meu irmão? Eu não estou falando de oferta, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de fé, eu estou falando de perseverança, eu estou falando de confiança em Deus. Confiança em Deus. É natural um dia a gente ficar entristecido, mas não é natural a gente viver entristecido. É natural um dia a gente ficar meio mole, meio cabisbaixo, mas não é natural e nem aceito por Deus o murmurador, aquele que não crê, aquele que está sempre apontando para a derrota. Lorena, seja bem-vinda, louvado seja Deus. A Lorena, a gente está em Portugal e é muito difícil para ela alcançar essa live, porque para ela lá o horário é tipo quase 3 da manhã. Seja bem-vinda e seja abençoada, minha irmã, em nome de Jesus. Escute, o anjo do Senhor fala com o Gideão, e Gideão, ele olha para a circunstância. Ele diz: mas Senhor, se tu é mesmo comigo, por que acontece tudo isso? Eu não sei se você percebeu ontem, mas eu deixei essa de ontem para hoje. Escute, Gideão, ele não diz que não acredita em Deus. Ele acredita em Deus. Ele não diz: Senhor, o Senhor não existe. Ele não diz: não, isso é coisa da minha cabeça, eu estou tendo uma visão, uma visagem, né? Não, nada disso. Ele diz assim: Senhor, se tu é conosco, por que então que estamos em derrota e em vergonha? Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, o Senhor não está sendo conosco. Senhor, o Senhor não está do nosso lado. Em outras palavras, ele está dizendo: Deus, se o Senhor estivesse do nosso lado, a vitória estaria conosco, mas o Senhor não está do nosso lado. Você está entendendo? Não temos dificuldade em acreditar em Deus.
Não temos dificuldade em acreditar que Deus existe, que Deus é real. A nossa dificuldade é acreditar que Ele está conosco, que Ele nos conduzirá à vitória. Aleluia. Não temos dificuldade em crer que Deus é real, é poderoso, é santo, é justo. A nossa dificuldade é que Ele vai agir usando a nossa vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso aí também é uma mentira de Satanás. Isso aí é um sofisma que foi construído na sua mente. Isso aí é um plano maquiavélico, é o diabo sutilmente lançando dardos inflamados na sua mente, apontando para você que você não é digno, apontando para você que você não é merecedor. Deixa eu te falar, é verdade. Diz pro Satanás agora, se ele quiser ouvir: diabo, é verdade, eu não mereço. Diabo, isso é verdade, eu não sou merecedor. Mas tem uma coisa, a graça veio, a graça chegou, e por causa da graça Ele está comigo. Ramanda candalabassai, devassude candalabassai. Não sei se tu tá sentindo a presença de Deus. Eu tô sentindo a presença de Deus. Ele não acreditava que Deus seria com eles. Eu acho até que ele pensava que Deus estava do lado dos midianitas. Eu acho até que ele pensava que Deus estava do lado do pessoal do Oriente. Só que o anjo do Senhor, Deus, diz uma coisa inusitada para Gideão. Ele diz assim: Gideão, vai nessa tua força. E a gente viu o conceito de força ontem, mas eu quero lembrar porque eu tô com pessoas novas hoje aqui comigo. Deixa eu te falar, se cair a gente volta, porque meu marido disse que a gente vai ficar orando hoje até glória. O conceito de força é o seguinte: o conceito de força é uma energia, um impulso. O conceito de força é algo mais ou menos como que um extra, algo extra que chega para você. Na verdade, a palavra em si, o que ela está falando é de capacidade. Esse é o conceito literal de força. É capacidade para cumprir um propósito. É capacidade para cumprir um desígnio criado por Deus. Então Jesus, o anjo do Senhor, o pessoal tem medo de dizer que é Jesus, mas o anjo do Senhor é Jesus. O Deus personificado. O anjo do Senhor estava diante de Gideão dizendo: Gideão, é o seguinte, tem uma coisa, Gideão, que nem você conseguiu ver em você. Gideão, tem uma coisa que teu pai não viu em ti, teus irmãos não viram em ti, teu pastor não viu em ti, tem uma coisa que os teus vizinhos não viram em ti. Gideão, tem uma coisa, Gideão, que nem você conseguiu ver em você. Mas é o seguinte, Gideão, Deus viu. O que foi que Deus viu em Gideão? Capacidade. Capacidade. Gideão estava perseverando. Deus olha para ele: rapaz, esse rapaz não desistiu. Márcia, se você não desistir, se você não parar, Deus vai maximizar. O que Deus viu em Gideão e ele não conseguiu ver nele mesmo foi um potencial. Deus viu potencial em Gideão. Deixa eu profetizar sobre a vida do pessoal do Face. Conceição, você tem potencial. Deus vê isso em você. Catarina, Deus vê potencial na sua vida. Catiane, Deus vê potencial na sua vida. Deixa eu profetizar para esse pessoal aqui que está comigo no Instagram. Deus vê potencial em você. Ângela, Deus vê potencial em você. Pelo amor de Deus, entenda, nem Gideão viu nele mesmo aquilo que Deus viu. A ficha está caindo para você, meu irmão. Nem Gideão, irmão Mário, viu nele mesmo o que Deus viu. Sabe por quê? Porque Gideão, ele não se criou. Sabe por quê? Porque o pai dele e a mãe dele foram só um veículo que Deus usou para trazer ele ao mundo. Sabe por que você não consegue ver o potencial que tem em você? Talvez aí alguém vai dizer: ah, a irmã Ney está fazendo live de ajuda. Isso aqui não é autoajuda não, isso aqui é Bíblia. Isso aqui é Bíblia.
Você só vai conseguir alcançar as coisas que a palavra de Deus está dizendo que eu e você podemos alcançar se nós mantivermos firme a fé, a perseverança, se nós não desanimarmos, se nós preservarmos. Só então, no final da carreira, nós receberemos a coroa da vida, se nós guardarmos a fidelidade até a morte. Então, não é autoajuda. É palavra de Deus para trazer esclarecimento da tua vida. Escuta, Gideão não sabia da capacidade que ele tinha. Agora, é estranho que ninguém mais tenha pego o trigo que é batido na eira, um lugar aberto, um lugar espaçoso, e tenha tido a estratégia de levar o trigo para um lagar. Um lugar apertado, uma bacia. Era mais ou menos uma bacia, ou ainda é hoje, não sei, uma bacia. Aonde um homem entra dentro dela e pisa a uva, prensa a uva com os pés. Diz se é ou se não era uma capacidade extraordinária. Você não vê o que está dentro de você. Seu pai, sua mãe, seus irmãos não podem ver. Não tem como o governador acreditar na igreja. Por causa de alguns escândalos, mas também por quê? Porque ele não sabe o que existe dentro de cada cristão. O homem natural não sabe o potencial que cada cristão tem dentro de si. Meu Deus, a maioria dos cristãos não sabem o potencial que eles têm dentro deles. A Bíblia diz que o Senhor, Ele colocou dentro de nós o Espírito Santo como um tesouro precioso em vasilhas de barro. E é o que nos capacita. Vamos lá. Gideão ouve, tudo bem, faz prova do anjo do Senhor. Ah, então tá bom, beleza, eu vou entender, eu vou aceitar. Agora tem uma chave. A chave está no versículo 16. A chave é que só daria certo, só funcionaria. A capacidade de Gideão só alcançaria o seu máximo, só chegaria à vitória. A capacidade que tinha dentro de Gideão só iria expandir, só iria alcançar o resultado da promessa, porque Deus estava na frente dele. Só seria bem utilizada, bem aproveitada, se fosse nas mãos de Deus. Levanta a tua mão aí que eu quero profetizar sobre você. Meu irmão, não sai poder de mim. O poder sai de Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está aqui comigo na humildade do meu lar. E Ele está aí contigo também. Se tu estiver no quarto, Ele está contigo. Se tu estiver na sala, Ele está contigo. Se tu estiver na cozinha, Ele está contigo. Deitado, em pé, sentado. Aonde você estiver, Ele está com você. Então levante a sua mão para o céu. Sabe por quê? Porque um ser humano comum, um ser humano simples, com Deus na frente dele, se torna uma potência. Você é uma potência nas mãos de Deus. E o diabo sabe disso, é por isso que ele está pirando, é por isso que ele está enlouquecendo. Você acredita que às vezes até o diabo sabe o potencial que nós temos e nós não exploramos o potencial que temos? Gideão não sabia. Mas aí quando ele faz prova, ele percebe que é Deus. Deus mostra para ele que está com ele, irmã Flávia Leite. Deus prova para ele que está com ele por A mais B. Deus diz para ele, olha, o anjo do Senhor diz para Gideão, Gideão, é o seguinte, deixa expandir a capacidade que tem dentro de você. Sendo você o único a estar malhando trigo no lagar, Deus viu algo em você. Ele quer usar essa capacidade. Deixa expandir essa capacidade. Ei, eu vou repetir para você entender. Você é capacitado para suportar e superar essas adversidades. Você foi capacitado por Deus para suportar. Não bota a mão na cabeça, não fica murmurando, dizendo pro teu marido, pra tua filha, pra tua mulher, eu não vou aguentar, eu não vou suportar, eu não sei. Não faz isso não, meu irmão. Manda todo pensamento de derrota para distante, expulsa Satanás, levanta
levanta a tua cabeça como um bom soldado de Cristo Jesus e diz para quem quiser ouvir e para tua alma, diga: eu fui capacitado para suportar e superar os momentos de adversidade. Paulo diz que eu devia, como cristão, me alegrar na tribulação. Tem muita gente que está entendendo o que é que a igreja está vivendo. Tem muita gente que já entendeu que Deus está com um plano poderoso, que Deus nos recolheu, que Deus nos colocou dentro da nossa casa. Tem muita gente que já entendeu e já está agindo, já está orando mais, já está jejuando. Tem muita gente que já pediu perdão para seus familiares. Tem muita gente que já está lendo Bíblia. Tem muita gente que já começou a colocar em prática o que tinha prometido para o Senhor no ano passado. No ano passado você prometeu para o Senhor: Deus, no ano de 2020 eu vou ler a Bíblia todinha. Deus, no ano de 2020 eu vou jejuar, eu vou consagrar. O ano de 2020 chegou, o que foi que você fez? Ficou entretido em comprar, em vender, preocupado em pagar, ficou entretido com a vida secular e esqueceu da promessa que fez. Deus pega a igreja, parece que a igreja todo dia está envolvida nisso. Deus pega a igreja, coloca a igreja em quarentena, coloca a igreja dentro de casa para fortalecer os laços familiares, para fortalecer o relacionamento conjugal, para sentir saudade dos amigos, dos parentes, dos avós, aqueles que a gente não valoriza, para sentir falta do pastor, dos irmãos, para sentir saudade do louvor, da Madacanda Labassai, para colocar em prática a promessa que tinha feito de ler a Bíblia, para colocar em prática a promessa que tinha feito ao Senhor de jejuar. Deus sabe o que fazer conosco. Deixa eu seguir. Gideão só iria vencer porque o Senhor estaria com ele. O Senhor disse: eu serei contigo. Não tenha medo. Não tenha medo. Meu irmão, eu não aguento esse medo do povo. Não tenha medo. No verso 24, a Bíblia diz que Gideão, ele edifica um altar. Deixa eu te falar uma coisa. É tempo de edificar um altar na tua casa. Abraão, na sua caminhada, irmão Mário e irmã... salva esse nome, por favor, Samuel Dias. A irmã Ângela está pedindo oração. Salva aí que no final eu quero orar. É tempo de levantar um altar na sua casa. É tempo de construir um altar no seu casamento. É tempo de construir um altar no seu relacionamento com seus filhos. É tempo de construir um altar para Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Ser o único da casa cristão não é empecilho, não é desculpa. O anjo do Senhor sabia que Gideão era o único da casa. O pai de Gideão tinha um altar erguido a Baal. Você conhece a história. A família de Gideão adorava Baal. Então Baal não estava resolvendo, Baal não estava dando livramento para a colheita deles. Deixa eu te dizer uma coisa. O que a palavra de Deus diz? Que Gideão, ele quebra o altar de Baal e ele ergue um altar a Deus. Quando ele acredita que de fato ele tem capacidade para cumprir o propósito de Deus, a paz do Senhor, irmão Dário, irmã Fabi e toda a família. Quando Gideão acredita, quando ele é convencido pelo anjo do Senhor, que ele é capaz de cumprir, que ele tem capacidade para cumprir o propósito, que propósito? Libertar Israel. A primeira coisa que Gideão faz é quebrar o altar de idolatria dentro da sua casa. Meu irmão, você sabe quantos cristãos, você conhece alguns, que ergueram um altar de idolatria dentro das suas casas? Idolatram o homem, idolatram o pastor, idolatram o presidente, idolatram o Lula, idolatram o cantor, idolatram o pregador. E aí a gente está sem conseguir entender o que Deus está falando, o que Deus está fazendo. Deus está dizendo: quebra o altar do ídolo, quebra o altar do Baal, quebra o altar do egocentrismo. Às vezes só tem nós, é só nós.
Às vezes é só a gente canta melhor, prega melhor, toca melhor, a gente fala melhor, a gente sabe fazer melhor. É hora de quebrar o altar de Baal. É hora de quebrar o altar e erguer um altar para o Senhor. Em oração, em jejum, é a primeira coisa que ele faz. Verso 25. Dentro de casa ele era o único. Eu já falei isso. Então não tem desculpa ser o único cristão da casa. Vá em frente, Deus está contigo. Não seja louco e não seja insano. Tenha sabedoria. Gideão fez com sabedoria. Eu te convido a ler Juízes 6 e 7. Você vai ver que ele fez com sabedoria. Ele destronou o altar de ídolo dentro da casa dele com sabedoria. Por quê? Quem ergueu o altar não foi ele, foi o pai dele. Então ele esperou um momento oportuno para quebrar o altar. E quando ele constrói o altar ao Senhor, dentro da sua casa, dentro do seu lar, a Bíblia diz no verso 34 que Gideão é revestido pelo Espírito de Deus. Quando o altar da idolatria, quando o altar do egocentrismo, quando o altar das coisas materiais, das coisas naturais, quando Baal for destronado da tua vida, da tua casa, quando o altar da beleza, quando o altar de todas essas coisas que desagradam a Deus for quebrado, for destronado na tua vida, nos teus sentimentos, nas tuas emoções, na tua casa, na tua empresa, no teu cotidiano, e um altar a Deus for erguido, o Espírito de Candalabacei vai vir com revestimento, com poder extra, com força extra sobre a tua vida. Aleluia. Depois que Gideão é revestido, eu quero chegar com você no capítulo 7, onde a palavra de Deus diz para mim e para você que Deus não deixa espaço para que o homem diga: eu me salvei. Tá confiando no dinheirinho que ainda tem, é? Tá confiando no dinheirinho que tem para receber? Tá confiando nas coisas que estão guardadas dentro de casa? Muda o foco. Tá confiando num amigo? No emprego? Tá confiando em coisas falíveis? Jeremias diz que maldito o homem que confia no homem que faz do seu braço de carne o seu Senhor, o seu provedor. Deus deixa bem claro no capítulo 7 de Juízes e no versículo 2 que ninguém terá espaço nenhum para dizer: eu me salvei, eu provi, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Olha o que o Senhor diz a Gideão. Gideão tinha convocado um exército para ir contra os midianitas. Gideão tinha convocado um exército grandioso. Deus diz: Gideão, esse povo aí que está contigo é muita gente. É muita gente. Pode mandar voltar um bocado. Olha só. Então disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em tua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Ah, meu Deus, Deus me livre de achar que a minha mão pode fazer alguma coisa por mim. Lorena, Deus te livre de tu pensar que tu pode fazer alguma coisa por ti aí nesse país estrangeiro, nessa cidade estrangeira. Deus te livre, Catarina, de tu pensar que tu pode fazer alguma coisa por ti. Se o Senhor não for por nós, meu irmão, se o Senhor não fosse conosco, há muito nosso adversário já teria nos tragado, nos esmagado em pedaços. Só temos o que temos, só somos o que somos, porque Deus é na nossa vida. Deus não deixa espaço para homem se gloriar, não. Ei, meu irmão, eu tenho orado para que esses dias sejam abreviados, mas eu ainda estou vendo muita gente com a cervix alta, com a cervix dura. Ainda estou vendo muita gente com o pescoço duro, sem querer baixar a cabeça.
Ainda tem muito cristão e Deus não faz isso para o mundo lá fora, não. Meu irmão, Deus convoca a igreja, Deus chama a igreja. A Bíblia diz que a mão do Senhor, como Pai, açoita ao que ama e repreende. A voz dele chama a atenção àquele que ele quer bem. Deus está convocando quem? O mundo ou a igreja para um concerto? Deus está convocando a fé de quem? Está requerindo a fé de quem? A obediência de quem? Do mundo ou da igreja? Deixa eu te dizer uma coisa, Ele está requerindo a minha e a tua obediência, a minha e a tua fidelidade. Agora, como é que eu vou ser fiel a Deus? Eu vou abrir um parênteses aqui, que eu estou com muitas mulheres comigo nessa live. Eu vou abrir um parênteses aqui. Nós conseguimos obedecer a Deus quando obedecemos nossos pais, nossos maridos, as autoridades eclesiásticas e as civis. Quando fazemos isso, obedecemos ao Senhor. Quando obedecemos a nossos pais, aos nossos maridos, às nossas autoridades eclesiásticas e civis, obedecemos ao Senhor. Era só um parente. Volta comigo aqui. Saul, lá em 1 Samuel 14, 6, ele declara algo. E talvez lembrando do que viveu Gideão, ele diz assim: o Senhor salva quem quer que seja, com muitos ou com poucos. Aleluia. O Senhor salva quem quer que seja, com muitos ou com poucos. Você está entendendo? A glória sempre será dele, irmão Edson, que também está fora do Brasil. Que alegria ter o Senhor aqui conosco. Saul, ele vem declarar isso. O Senhor salva. Agora me faz um favor. Você lembra de Saul? A gente já ministrou numa live sobre Saul. Saul declarou no capítulo 6, no capítulo 14 do livro de 1 Samuel: Deus é quem salva, tendo muita gente ou tendo pouca gente. Agora, o que é que Saul fez quando Samuel, o profeta, demora-se a chegar? No momento dele ir para a batalha, o profeta Samuel demora-se a chegar, o exército se dissipa. O que é que Saul faz? Se precipita, cede à pressão. Nós já pregamos sobre isso. Cede à pressão e vai sacrificar o Senhor, fazer o que não era para ele fazer. Antes dele estar sob pressão, ele declara no capítulo 14 de 1 Samuel, saiu da boca de Saul: Deus é quem salva, tendo muita gente para ele usar ou tendo pouca gente. Mas quando ele viu os soldados dele abandonando ele, quando ele viu o exército dele se dissipando, quando ele viu o profeta Samuel atrasado, demorando para chegar, ele diz: a pressão foi muito grande e foi por isso que eu fui oferecer holocausto. Eu já te disse nessa live que a gente fez, você pode procurar depois, que é uma palavra abençoada, vai complementar essa de hoje, porque Deus está dando uma direção para uma coisa sempre complementar a outra. Não haja sob pressão. Não haja sob pressão. Sob pressão, os midianitas, o povo de Israel, sob a pressão dos midianitas, cavou, fez covas para si e para suas coisas. Não haja sob pressão. Escuta. No verso 9 do capítulo 7, que é o que nós estamos finalizando a palavra de ontem. No verso 9, tem uma palavra linda e foi o que eu ministrei hoje na live de 10 horas da manhã. Deus, através do seu anjo, diz assim: levanta-te, Gideão. Levanta-te. Essa manhã nós ministramos sobre isso, quando Deus convoca Josué, dizendo para Josué: se levanta, e tem que ser agora. O anjo do Senhor diz para Gideão: levanta-te. Deus mostra para Gideão, Deus quer mostrar para Gideão a real situação, porque Gideão, ele só via o que os olhos dele mostravam. O que é que os olhos dele mostravam? Que o inimigo era de 135 mil homens, e Gideão, ele só tinha 300 homens, porque Deus tinha dito para ele: o povo que está contigo é muito, eu não quero esse povo todinho não. Gente, eu tô com o Ronald também. Ronald, eu quero falar contigo, me chama por favor lá no inbox.
o Senhor decide abrir os olhos e o entendimento de Gideão para que ele se fortalecesse nas palavras que Deus estava dando para ele. Gideão só conseguia ter noção de que o exército do inimigo era muito. Os estudiosos dizem que é tipo 135 mil. Deus pega dos 10 mil que se junta para guerrear com Gideão, Deus pega e diz, vai tirando, pode ir voltando, todo tímido, todo medroso, pode ir embora. Aquele que não estiver ligado, aquele que não estiver antenado com a situação, aquele que não estiver no mesmo espírito, manda embora, não serve. Os medrosos não servem. É por isso que Deus, para que eu e você tenhamos serventia, para que eu e você tenhamos utilidade no reino dos céus, Ele nos deu espírito de poder e não de medo. Pegou essa? Josué está apavorado. Ele ergueu um altar a Deus, mas ainda assim ele tem lá as suas dúvidas. Então o Senhor disse, levanta, vamos fazer o seguinte, agora de madrugada, Deus gosta de mostrar as coisas a gente de madrugada, guarda essa. Agora de madrugada, desce lá no arraial dos midianitas. Eu vou mostrar para ti qual é a real situação da guerra. Deus vai revelar para muitos cristãos coisas que nós não sabemos, coisas que o nosso olho não viu, que o nosso ouvido não ouviu. Deus vai revelar. Se você se posicionar, se você se levantar, se você entender que você foi capacitado para suportar e superar situações adversas, Deus vai te mostrar coisas. Deus vai te permitir escutar coisas. Deus vai fazer com que você esteja um passo à frente na situação. A Bíblia diz que Gideão ele desce até o acampamento junto com seu servo. E quando os dois se aproximam do acampamento, eles chegam de fininho. E a coisa mais maravilhosa está no verso 13. Eu faço questão de ler para ti. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho que ele teve. E dizia, eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado. Grave isso aí, um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até a tenda e aferiu, e caiu e transbordou de cima para baixo e ficou caída lá. Verso 14, respondeu o seu companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus, olha o que o soldado inimigo está conversando um com o outro, e Deus leva Gideão para escutar. Ei, Deus tem dado na mão de Gideão os midianitas e todo este arraial. Meu irmão, você com Deus é uma potência. Você sem Deus é nada não. Você sem Deus é nada não, ainda que tenha dinheiro. Tá aí a prova, tem gente que tem dinheiro, não pode fazer nada. Hoje eu estava escutando isso. Tem gente que tem dinheiro, não tá podendo fazer nada. Tem gente que tem prestígio, não tá podendo fazer nada. Tem gente que tem conta no banco, não tá podendo fazer nada. Tem gente que tem carro na garagem com o tanque cheio e não tá podendo sair. Você com Deus é uma potência. Você sem Deus é nada não. Nada. Ao ouvir que o sonho que o inimigo tinha dito, a Bíblia diz que Gideão fortaleceu as suas mãos. Volta comigo para o capítulo 6. Quando Gideão quebra o altar de idolatria dentro da sua casa, ergue um altar para Deus. Após erguer um altar para Deus, versículo 34 do capítulo 6, ele é revestido de poder. Mas agora, a Bíblia diz que ao ouvir a real situação do inimigo, Deus vai revelar aos teus ouvidos planos que o diabo preparou contra você. Quando o diabo pensar que vai te pegar,
No teu momento de fragilidade, com espírito de depressão, de opressão, Deus vai te alertar, Deus vai te avisar. Quando você for sair de casa, você sabe como tá difícil, tá perigoso, Deus vai te alertar. Vá por esse caminho, Mário, não vá por esse caminho é perigoso. Deus vai te alertar. Quando você destrói um altar idólatra, ergue um altar a Deus, você é revestido de poder. Ao ser revestido de poder, o Espírito de Deus está com você. Você entende que toda glória será de Deus, jamais será sua, jamais será do homem. Deus passa a contar segredos. Deus passa a revelar as coisas. Deus passa a mostrar o mundo espiritual. Deixa eu te dizer, a igreja do Senhor está sendo fortalecida nesse tempo. O diabo pensou que ia encontrar oportunidade na chamada de Deus para a igreja. O diabo pensou que ia nos destruir. A igreja de Deus está crescendo, a igreja de Deus está se alargando, a igreja de Deus está firmando as suas raízes. E por isso a igreja de Deus vai ouvir os segredos de Deus, vai ouvir os mistérios de Deus, vai estar na frente. Aleluia. A Bíblia diz, no verso 14, e respondeu o seu companheiro e diz, isso não é outra coisa, isso é a espada de Gideão. Deus entregou na mão dos israelitas todos os midianitas. Agora o temor foi embora. Gideão, ao ouvir isso, Gideão, ele faz uma pressão sobre ele mesmo e ele fortalece as mãos dele. Meu irmão, não sou eu que estou dizendo, a escritura que diz. Por isso que eu disse para você, Deus sabe o tamanho da capacidade, o tamanho do potencial que tem dentro de você. Aprenda a maximizar. Foi isso que Gideão fez. Ele maximizou a força, ele maximizou o revestimento do Espírito que veio sobre ele, e as mãos dele ficaram cheias de coragem, as mãos dele ficaram cheias de força, as mãos dele ficaram cheias de poder. Levante as suas mãos aí, eu vou te pedir para fazer isso, porque é profético. Levanta as suas mãos e diz, eu empurro o reino das trevas de sobre a minha casa, de sobre a minha cidade, de sobre o Brasil. Levanta tuas mãos cheias de poder e diz, eu empurro o reino das trevas para longe. Calamacei de candalabaçai, devaçu de candaieremenarras. Permaneceu a fé. A fé foi vitoriosa. A fé venceu. A fé venceu o temor. A fé venceu o medo. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Gideão agora não estava escutando o comentário de outro israelita medroso que tinha feito uma cova para morrer. Gideão agora não estava escutando os comentários do pai dele, do irmão dele, da família dele que adorava Baal. Estava mais confuso, mais perdido do que cego em tiroteio. Gideão agora estava ouvindo coisa do céu, estava ouvindo a voz de Deus. Eu faço um alerta para você: seleciona o que você ouve, seleciona o que você vê, seleciona, meu irmão, faz uma triagem. Amanda Candalabaçai, faz uma triagem. Gideão está ouvindo a voz de Deus. Quando ele ouve a voz de Deus, o temor vai embora. Ele maximiza o poder, o potencial que recebeu. Esse poder vem para as mãos dele. Agora ele está preparado para a batalha. A fé venceu. A fé que nós adquirimos, a fé que nós recebemos, a fé que fica forte, que se sobressai quando ouvimos a palavra de Deus. Deixa de escutar esses noticiários terríveis. A maioria é fake news, notícias manipuladas. Deixa de escutar isso. Fica antenado, procura uma rede de jornal, uma rede de notícia que seja séria. Que seja séria. Deixa de escutar besteira. Deixa de escutar bobagem, meu irmão. Peça a Deus: Deus, unge meus ouvidos.
unge meus... Deus, só vai chegar na minha mente se passar pelos meus ouvidos. Unge meus ouvidos, não quero escutar dado que Satanás manda, não quero escutar notícia de gente que não tem o que fazer, de gente polêmica. Deus, unge meus ouvidos, eu quero escutar o que é que está acontecendo no reino do Espírito, eu quero escutar a notícia, eu quero escutar da promessa, eu quero escutar as coisas boas que Deus planejou para mim. O verso 16, eu vou ler porque eu estou terminando. Tá acabando. Ora manda candalavacei. E vassude candaramassai. Oi, chebehala mandece candarabás. Chebiandalabassai. Deus está mandando dizer para uma pessoa: me busca. Me busca com seriedade. Deus está mandando dizer para uma pessoa, se Deus me dissesse quem era, eu dizia, mas Deus não me disse. Deus está dizendo, me busca com seriedade, porque tenho guardado a promessa que te fiz. Tenho guardado a promessa que te fiz e te usarei nesta terra. Agora busca com seriedade, busca para valer, busca com força. Ele diz o seguinte, verso 16. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes cada um nas suas mãos trombetas e vasos vazios com tochas acesas dentro dos cântaros. Vasos vazios com tochas acesas. Alguém escreve isso para mim? Vasos vazios com tochas acesas. Alguém deixa no comentário aqui no Facebook, por favor. Escreve se tu tiver com uma caneta aí, pelo amor de Deus. Vasos vazios com tochas acesas. Era o suficiente. Um vaso vazio. Vem cá, o que é que eu e você somos? Vasos. Eu escutei alguém dizer. O que é que eu e você somos? Vasos. Eu e você somos vasos. De quê? De barro. Isso representa a nossa fragilidade. Isso representa a nossa fragilidade. Eu e você, segundo a Escritura, somos vasos de barro. Isso representa a nossa fragilidade. Mas olha só o que Deus mandou Gideão colocar dentro dos vasos. Agora a condição era, eles tinham que estar vazios. Guarda essa. Eles tinham que estar vazios. Deus manda Gideão colocar luzes, tochas não apagadas, fogo. Ele manda Gideão colocar fogo, tochas acesas. Era o suficiente para Deus confundir o inimigo. O diabo não entende, o diabo não sabe. O diabo até sabe que você tem potencial, mas ele não sabe o que você é capaz de fazer com o que Deus te deu. Ele fica confuso, ele tenta te parar. Ele não sabe ao certo o tamanho do potencial que tem dentro de você, mas ele sabe que existe um potencial. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo vem dentro de mim, para dentro de mim, para dentro de você, porque somos vasos. Ele vem, se estivermos vazios, ele vem, e ele vem com fogo, e isso é o suficiente para confundir o inimigo. Aleluia. Aleluia. Você já pensou sobre o potencial que você tem? Vou deixar essa pergunta aí. Uma pessoa comum escreve isso. Usada por Deus, é alguém capaz de fazer coisas extraordinárias. Uma pessoa comum, irmã Neide, usada por Deus, ela se torna capaz de fazer coisas extraordinárias. Levanta-te, o que é que você está esperando? O ponto principal aqui para a vitória de Gideão com seus 300 sobre aproximadamente 135 mil é que o Senhor estava com ele. E porque o Senhor estava com ele, ele então venceria
os midianitas. Eu te disse que no sonho, quando Deus revela para eles o que é que eles eram, ele fala que ele via um pão de cevada torrado, um pão torrado de cevada. E, assim, uma curiosidade bíblica: o pão de cevada é o pior pão que existe. É um dos piores pães que existe. É o pão feito de cevada. Meu Deus. É um dos piores pães. O pão de cevada, ele estava torrado, queimado. Deus estava dizendo, através desses sonhos: Gideão, tu é o menor da tua casa. Meu Deus. Tua casa é a mais pobre de Manassés. Agora tem uma coisa: porque eu vou contigo e vou maximizar a capacidade que eu te dei, tu vai, mesmo sendo o mais simples da casa, o menor, e o de família mais pobre em Manassés, tu vai conduzir o meu povo à vitória. Oh, meu Deus. Deus vê em Gideão o que nem ele mesmo via nele. Deus vê em você o que nem mesmo você é capaz de ver em você. Deus quer agir através de você, por meio das suas orações, por meio do seu jejum, por meio da sua santificação, por meio das suas ações de justiça. A condição é acreditar. A condição é confiar no poder dele e na força dele. Por isso, 1 aos Coríntios diz que Deus pega as coisas loucas e as mais simples dessa terra para confundir as que são, para que assim toda glória e todo poder, Mafrã, seja somente dele. Deixa eu orar por você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento teus filhos agora. Eu ligo a minha fé com a fé deles. Deus, nós somos vasos e eu espero que todos eles estejam vazios para que o Senhor os encha, para que o Senhor os abençoe. Entra agora com providência, Pai. Manda, Senhor, ordena aos teus anjos agora ao nosso respeito. Faça uma visitação em cada casa, em cada lar. Faça, Senhor da glória, uma visitação em cada família. Restaura-nos nesse tempo. Fortalece as nossas vidas, Senhor. Nos reveste como Gideão foi revestido. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver. Abre os olhos do nosso entendimento para que nós possamos compreender o tamanho da capacidade que nós temos e o quanto nós podemos fazer, Senhor, porque tua palavra diz que o Senhor é aquele que faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu Espírito, o teu poder que opera em nós e através de nós. Então nos traga a consciência de todas essas coisas. Eu te peço que o Senhor cure os enfermos nesta noite. Eu te peço que o Senhor, por favor, faça, Senhor da glória, com que pai e filho estejam em paz nesse tempo. Que o Senhor ajude, Senhor, na reconciliação, na restauração dos casamentos, que o Senhor abra portas de emprego. Deus, nós já escutamos notícias de que algumas cidades aos poucos, Senhor, estão voltando à sua rotina. Deus, nós escutamos notícias, Senhor, de que o governo que está acima de nós, que as autoridades que estão acima de nós já liberaram um auxílio. Jesus, é só um auxílio o nome é uma ajuda, mas que bom, Senhor, que o Senhor aproveu, Senhor, e aprovou essa ajuda para o teu povo. Então enche o coração dos meus irmãos de alegria. Eu repreendo a depressão, a opressão. Eu repreendo, Senhor, o pensamento mau. Eu repreendo a prostituição, o espírito de negatividade, Senhor. E toda arma forjada e preparada contra os teus filhos, diz a tua palavra, não prevalecerá. Toda palavra de maldição e de morte, toda arma, Senhor, alimentada, forjada, fortalecida contra a nossa vida, tua palavra diz, cai por terra, não prevalece. Ninguém pode amaldiçoar a quem o Senhor abençoou. Eu profetizo um tempo novo. Deus, hoje pode ter sido um dia difícil para o meu irmão, mas amanhã será melhor.
Hoje, Senhor, pode ter sido um dia difícil, Senhor, um dia de lutas, Pai, um dia de guerra psicológica, um dia, Pai, de dúvida, um dia, Senhor, de indecisão sentimental, mas amanhã será melhor. Visita as crianças no ventre, Senhor, visita aqueles que nasceram, visita aqueles que vão nascer nessa madrugada, visita, Senhor, os nossos idosos, visita aqueles que perderam um ente querido, visita os que estão preocupados, que estão com um coraçãozinho triste, meu amado Jesus. Vai visitando nessa noite para o louvor e para a glória. Nós sabemos que não conseguiremos, só o Senhor consegue por nós. Por isso, visita o Brasil, visita os profissionais da saúde, visita o profissional autônomo, Senhor, visita, Senhor da glória, os empresários, visita, meu Deus, eu tenho, Senhor, irmãos e irmãs, colegas, amigos que estão precisando de um milagre financeiro. Deus, Senhor, nós estamos dentro do período de arcarmos com as nossas responsabilidades mensais e nós precisamos de um milagre teu. Por isso, venha prover na nossa vida. Vai curando artrite, vai curando artrose, vai curando, Senhor, Deus, toda dor no corpo, dor nas pernas, Deus, a insônia. Essa noite, Pai, todos os que sofrem de insônia e estão comigo irão dormir bem, irão se deitar e amanhã irão se levantar, porque o Senhor os guardará. Vai suprindo, Senhor, a necessidade do meu irmão, abençoando, Senhor, a saúde da minha irmã. Toma a vida da Márcia em tuas mãos, Jesus, ela precisa de ti e eu profetizo o milagre dela. Abençoa nossos pastores, todos eles, meu Senhor da glória, todos os ministros, amado Jesus. Eu te peço agora, Jesus, aquele que está planejando roubar, aquele que está planejando assaltar, aquele que está planejando matar, aquele, Senhor, que induzido por Satanás ou por sua própria natureza está tentando fazer o mal, paralisa agora o reino das trevas. Pai, eu quero te pedir uma coisa, no meu Ceará, não deixa ninguém mais morrer por causa desse coronavírus, a não ser, Senhor, aqueles que estão destinados à morte por causa de um propósito teu. Mas, Senhor, não deixa que nenhum dos que não te conhece, Senhor, não deixa que a morte alcance eles antes que eles tenham oportunidade, meu Deus, de receber o teu nome. Paizinho querido, cuida, Senhor, de todos nós. Batiza no teu Espírito Santo. Renova nos corações a alegria da salvação. Por amor do teu nome que é santo, eu te peço, usa pessoas para levarem essa palavra adiante.